Olá pessoal, muito boa noite a todos. Chegando aqui para a nossa live tradicional de segunda-feira, desde já dando boas-vindas a todos os que nos prestigiam de qualquer parte do Brasil e do mundo. Que bom poder contar com a sua companhia. E hoje, aliás, eu sempre prometo que vou ser conciso e às vezes o assunto rende e a gente acaba falando mais do que o planejado. Mas hoje eu acredito que eu deva cumprir esta promessa. Nós estamos todos impactados com o que está acontecendo no Oriente Médio. Os ataques do governo islâmico do Irã a Israel causou consternação mundial. E mais uma vez eu me deparo com muitas postagens tentando fazer um link entre o que aconteceu em Israel nesse final de semana e as profecias bíblicas. Alguns até associaram aquela imagem em que aparece a mesquita de Omar. Eu até postei a imagem, 2 vezes inclusive, e com os mísseis passando ao fundo, rasgando o céu. Alguns associaram esta imagem àquela parte do sermão profético de Jesus, em que ele diz que as estrelas cairiam do céu. E eu gostaria de, na live de hoje, tentar desmistificar isso e apresentar as razões que me levam a crer que o que está acontecendo no Oriente Médio não tem absolutamente nada a ver com o cumprimento de profecias bíblicas. Antes de mais nada, eu não quero que ninguém imagine que eu vá me posicionar por um lado ou pelo outro. Não é este o objetivo desta live. Mas eu costumo dizer que numa guerra não existem mocinhos. Para mim não faz muito sentido apoiar Israel simplesmente por nos remeter ao Israel bíblico. Mesmo porque o Estado de Israel não tem absolutamente nada a ver com o Israel que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Uma outra coisa muito importante de se dizer é que o que aconteceu a Israel esta semana poderia ter sido muito mais grave. É claro, a gente tem que admitir que o chamado domo de ferro, que é uma ferramenta militar extraordinária, que foi capaz de interceptar 99% dos mísseis que foram enviados contra o território israelense, nós temos que admitir que foi uma proeza e tanto. Então não há nada de sobrenatural nisso. Teve até um senador da direita brasileira que postou nas suas redes sociais: o guarda de Israel não dorme, como se fosse uma intervenção divina que teria interceptado aqueles projéteis, aqueles mísseis. Isso não é verdade. Não é verdade. De fato, foi o primeiro ataque dessa natureza feito pelo Irã contra Israel. O primeiro. Mas é bom que se diga, e a gente não vai cobrir o sol com a peneira,
que esse ataque foi uma retaliação a um ataque sofrido pela embaixada do Irã em Damasco, na Síria, 12 dias antes, e que matou 7 oficiais iranianos, generais do Irã, que atingiu não só a embaixada, mas também a casa do embaixador. Por isso que o Irã, antes de atacar, avisou a ONU que o faria, em retaliação. E os mísseis, até onde sabemos, não tinham como alvo civis, muito diferente do que o que Israel tem feito aos palestinos. É claro que nós não queremos a escalada da violência no Oriente Médio. É claro que a nossa oração é para que haja paz, que haja uma trégua duradoura. E tememos que Israel agora retalhe o Irã de maneira que assuste a humanidade. Por que eu digo desta maneira? Porque nós estamos tratando aqui de potências nucleares, de um arsenal nuclear capaz de dizimar a humanidade. Ninguém quer isso. O que nós queremos é que haja paz. Não só no Oriente Médio, não só para Israel e os palestinos, mas também paz para a Ucrânia, para o Iêmen e para outras nações que hoje vivem num conflito militar. Agora, por que eu digo que o que está acontecendo no Oriente Médio não é o cumprimento de profecias bíblicas? Há muito sensacionalismo sendo feito em torno disso. Parece que há uma indústria fomentadora do pânico, a indústria do fim do mundo, e tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso. Teólogos, pastores, que sobem aos seus púlpitos para defender Israel de maneira crítica, associando o que acontece a Israel a uma espécie de relógio profético, como se isto sinalizasse o retorno de Jesus à Terra. Primeiro, é importante que se diga que as profecias bíblicas não são previsões, são advertências. E eu quero provar isso com a própria Bíblia. Se você quiser me acompanhar, eu lhe convido a ler Jeremias, capítulo 18. Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 18, a partir do verso 7. No momento em que eu falar contra uma nação ou contra um reino, para o arrancar, derrubar e destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Esse mal se refere ao juízo de Deus sobre a maldade humana. Tudo tem consequências. A lei de semeadura segue vigente. Verso 9. Se em qualquer tempo, olha
que interessante. Em qualquer tempo, portanto, isso segue valendo. Eu falar de uma nação ou reino, para edificar e para plantar. Se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Percebe aqui o que Deus está falando por intermédio do profeta? Se uma nação se corrompe, se uma nação toma o caminho da injustiça, e Deus então entra com juízo sobre essa nação, e ela se arrepende, esse juízo é suspenso. Da mesma maneira, se uma nação toma o caminho da justiça e logo começa a colher aquilo que está semeando, se no meio do caminho ela se desvia, o bem que havia se direcionado a ela também será interrompido. É isso que Jeremias está dizendo. Você quer um exemplo disso? Quando Deus envia Jonas à cidade de Nínive, que era uma mega cidade naquele tempo. Deus o envia com a advertência, dizendo que em poucos dias aquela cidade seria subvertida. Aquela cidade cairia. Jonas, relutante, não queria ir para Nínive, porque sabia de colegas seus que tinham tido um fim terrível ao serem enviados a Nínive. Inicialmente ele toma o caminho para outra cidade, cidade de Tarsis. Você já conhece a história, só estou resumindo. A providência divina se encarrega de fazê-lo chegar a Nínive, mesmo a contragosto. E ele anuncia o que Deus havia ordenado. Se não houver arrependimento, essa cidade vai cair. E o que acontece? A nação inteira se converte, se arrepende dos seus maus caminhos. E o veredito dado por Deus é alterado. Você acredita que Jonas ficou aborrecido com Deus? Fez beicinho. Pediu até a morte. Ele não queria que Deus usasse de misericórdia com aquele povo. Ele nutria uma mágoa muito grande dos ninivitas. Mas o fato é que aquela nação se arrependeu dos seus maus caminhos, se converteu das suas injustiças, e Deus a poupou. Isso quer dizer que as profecias não se cumpriram, porque não são previsões, são advertências. É Deus dizendo, se vocês seguirem por este caminho, o resultado será esse. Agora, se vocês se arrependerem, se vocês derem uma guinada, o resultado será diferente. O mesmo se aplica às profecias encontradas em Apocalipse, no sermão profético. O sermão profético de Jesus, está lá registrado por Mateus e por Lucas, não diz respeito ao que aconteceria 2000 anos depois. O sermão profético de Jesus era dirigido àquela geração. E ele deixou isso tão claro. Eu não sei como as pessoas entram na pilha de pregadores escatológicos que vivem de alimentar o pânico das pessoas. Jesus foi claro, não passará esta geração, referindo-se àquela, sem que todas essas coisas sejam cumpridas. Foi naquela geração que Jerusalém caiu.
foi invadida, sitiada, invadida e destruída pelos romanos. Há uma passagem em que Jesus está chegando em Jerusalém, ele avista a cidade ao longe e começa a chorar. Os discípulos ficam estupefatos. E ele diz: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintainhos sob as suas asas, mas você não quis. Jesus antevia o que aconteceria ainda naquela geração, porque aquele povo não se arrependeu, se manteve naquele caminho, na contramão dos propósitos divinos, de justiça, de comensalidade, de amor. E qual foi o resultado? A história nos revela. No ano 70 da era cristã, Jerusalém caiu. Apocalipse trata exatamente do mesmo assunto. O Apocalipse não é sobre o fim do mundo. É sobre o que estava prestes a acontecer a Jerusalém, tendo Roma como seu algoz. A besta de Apocalipse é o imperador romano, não tem a ver, por mais que eu veja na figura de um Trump na vida uma besta e quadrada, por mais que eu veja no Bolsonaro uma besta quadrada, eles não são as bestas do Apocalipse. Pode ser, no caso do Bolsonaro, a besta do Apocalipse brasileiro. Mas não é a besta que emerge do abismo nas páginas do livro de Apocalipse. Por mais que eu olhe para Hitler e veja nele uma figura horrenda, eu não o identifico como a besta do Apocalipse, porque não o é. Agora, é claro que as profecias contidas no livro de Apocalipse e que se cumpriram sobre Jerusalém, sobre Israel daquele tempo, essas profecias são advertências para todas as gerações, porque a história é cíclica. Ela tende a se repetir em maior ou menor proporção, em maior ou menor grau. Enquanto a gente não aprender com a história, ela vai se repetindo. Pode não ser na mesma proporção, mas o aviso está dado. Como é que a humanidade tem caminhado? Que avaliação nós podemos fazer da postura adotada pelas nações do Ocidente? O que temos semeado? De que maneira nós temos lidado com os recursos naturais? É claro que isso vai cobrar de nós um preço. Alguém disse recentemente que nós só temos 2 anos pela frente para tentar salvar o planeta, antes que seja deflagrado um processo sem retorno. Na verdade, esse processo já foi deflagrado, mas antes que ele chegue a um ponto de não retorno. O aviso está dado. Se não houver uma guinada, se insistirmos neste modelo que está aí de política, de economia, de sociedade, nós estamos caminhando para um fim drástico. É o que Deus deseja? Não. Aliás, parem de associar
a vinda de Jesus com o fim do mundo. São coisas tão diferentes. Deus não fez o mundo para acabar. Este é o mundo de Deus, gente. Jesus não vem para destruir nada. A proposta de Jesus é restauração, não é destruição. Ele não é nenhum incendiário. E ele nos convida a participar deste projeto de restauração da terra. Mas o que é que nós temos feito? Parece que a igreja cristã não entendeu. Nós achamos que podemos mudar alguma coisa simplesmente nos aliando com os poderes constituídos. E, infelizmente, a igreja tem se aliado com o que há de mais retrógrado, com o que há de mais perverso. Eu acho que está mais do que na hora da gente cair em si, da gente rever nossos posicionamentos. Ainda dá tempo. Ainda podemos reverter isso. E o primeiro passo a ser dado é voltar a acreditar no futuro. É pensar em deixar para as próximas gerações um mundo melhor do que aquele que nos foi legado. Um mundo sem guerra. A mente de alguns está tão cauterizada por essa escatologia escapista que eles chegam a acreditar que se alguém propuser paz mundial, este alguém só pode ser o anticristo. Meu Deus, de onde tiraram isso? Mais uma vez, é uma interpretação equivocada. Quando se diz lá de alguém que proporia paz, e Jesus vem e diz: eu deixo-vos a minha paz e não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus estava se referindo à Pax Romana, que era a proposta de paz feita pelo imperador romano, que na verdade não era paz. Era uma maneira de manter os povos subservientes, sob o domínio do império. Não é esta paz que Cristo oferece. A paz que Cristo oferece é perene, não é uma trégua momentânea. É uma paz verdadeira e uma paz que não precede ou não prescinde da justiça. Paz sem justiça não é paz. É conversa para boi dormir. Só haverá paz no Oriente Médio quando houver justiça. Quando os palestinos tiverem o direito de constituir o seu próprio Estado independente, aí haverá paz. Não dá para impor a paz. A paz que o mundo tem vivido, desde a Guerra Fria, é uma paz patrocinada pela iminência de uma guerra nuclear. É o medo de que ecloda um conflito que possa empurrar o mundo para um abismo. Isso é paz? É esta paz que nós almejamos para os nossos filhos? Como eu disse no início, não há mocinhos. Nós precisamos enxergar a responsabilidade de ambos. Nós não podemos lidar com questões como esta como se estivéssemos torcendo por um time de futebol.
Israel tem falhado terrivelmente. E o Irã também não é flor que se cheire. A gente sabe o quanto as mulheres são oprimidas dentro daquele regime, que, diga-se de passagem, é um regime religioso. O Irã já foi uma grande democracia. Já foi um país, dentre os países do Oriente Médio, um dos mais avançados. Mas desde que a religião e a política se misturaram, o Irã se transformou no que é hoje. Não seria isso um aviso para nós, do Ocidente, que estamos presenciando esta mistura indigesta entre política e religião? Onde é que isso pode nos levar? Todo fundamentalismo religioso é perigoso, não importa se de matiz islâmica ou cristã. Então é hora de colocarmos as barbas de molho. É hora de defendermos o Estado laico. E em nome desta percepção, deixar de defender um indefensável. Achar que Israel tem razão em fazer o que está fazendo com os palestinos. E eu não estou aqui de maneira alguma justificando qualquer ato de terrorismo. Tudo isso é horrível. Não estou justificando nenhum ataque. Venha de onde vier. Atinja quem atingir. São seres humanos. E quando eu falo de seres humanos, eu nem me refiro apenas aos civis, inocentes. Eu abarco também os soldados, muitos dos quais não passam de garotos, que são obrigados a lutar numa trincheira que não é a deles. Estão lutando por quem está no poder. Estão sacrificando a própria vida numa guerra tresloucada. Meninos. Famílias inteiras destroçadas pela guerra. Deus jamais abonou qualquer guerra. O Deus revelado em Jesus é o Deus da paz. É o Deus da reconciliação. É o Deus do perdão, é o Deus do amor. Não é uma divindade bélica. Não é uma divindade que prometa a destruição dos nossos inimigos. Muito pelo contrário, é a divindade que nos conclama a perdoá-los. Eu peço a Deus que este momento que estamos vivendo sirva de advertência para todos nós. Nós somos indesculpáveis. Não há desculpa. Nós sabemos exatamente onde é que isso vai dar. Onde é que a vingança pode nos levar? O Irã retalhou Israel por causa de um ataque que Israel fez à sua embaixada. Agora Israel promete retalhar o Irã. O Irã, que é uma potência nuclear, não vai deixar barato. Onde é que isso vai parar? E onde é que a igreja cristã entra nisso tudo? Torcendo por um lado? Achando que Deus está fechado com Israel? Não.
Deus está fechado com a paz, não com uma nação, ou com uma etnia, ou com quem quer que seja. Eu gostaria de encerrar a live de hoje orando pela paz, pedindo a Deus que intervenha. E como é que Deus intervém? Não vai ser enviando anjos. Deus intervém na consciência dos envolvidos, levando-os a reconsiderar seus posicionamentos. Pelo bem do mundo, clamemos a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos em oração, rogando a Ti Tua intervenção. Toque o coração, Senhor, das autoridades iranianas e israelenses, bem como as autoridades dos países envolvidos nessa crise. Nós não queremos, Senhor, uma terceira guerra mundial. Se as primeiras duas grandes guerras resultaram em milhões de mortes, no que resultaria uma terceira guerra mundial que envolvesse o uso de armamento nuclear? Não queremos isso, Senhor. Por isso nós pedimos que haja paz, que haja de ambos os lados a disposição de dialogar, de chegar a um acordo, que haja perdão, que a ONU cumpra o seu papel na mediação deste conflito e que ela seja ouvida, que suas resoluções sejam levadas a sério. Nós te pedimos no nome daquele que é o príncipe da paz, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Nós estaremos de volta aqui no domingo, às 19 horas, para o nosso culto, o culto do Ninho da Fênix. Deus abençoe. Fique na paz.